Olá. Antes da volta de Jesus, acontecerá uma batalha nessa terra. E essa batalha é chamada a Batalha do Armagedon. Está no livro de Apocalipse, no capítulo 16, aqui no verso 16, que fala sobre essa batalha. E nós sabemos que o dragão está envolvido nessa batalha. Está envolvido o dragão, a besta e o falso profeta. Está aqui em Apocalipse, no capítulo 16, no verso 13. Aqui fala: da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígio, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para congregar para a batalha daquele grande dia de Deus Todo-Poderoso. Aqui no verso 16 faz que congrega um lugar que chama Armagedon. Então a batalha do Armagedon será travada pelo dragão, a besta e o falso profeta. Esses serão aliados. E o dragão nós sabemos que é Satanás, que está no livro de Apocalipse, no capítulo 12, ali no verso 9. E ele vai se unir com a besta. A besta é o poder que é dado ao homem. Por isso que no Apocalipse 13, ali fala que o número da besta é o número de um homem. Então a besta é um poder concentrado a um homem. Ali no livro de Daniel, no capítulo 7, no verso 7, Daniel ele tem a visão de um animal terrível e espantoso. E esse animal tem 10 chifres. E desse chifre sai um chifre que fala com arrogância. E que tem boca e fala. Significa que esse chifre é o poder que é dado a um homem. É o poder concentrado em um homem. Também no verso 25 fala que ele iria mudar os tempos e as leis. E também faria guerra contra os santos. Então esse poder se identifica a besta. Também no livro de 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala que a vinda de Jesus não acontecerá antes que manifeste o filho do pecado, o homem do pecado, o filho da perdição, que se assenta no lugar de Deus. Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do verso 1, que fala sobre esse homem, que é denominado também como o anticristo. Então eles estarão unidos também com o dragão. E o dragão também terá o poder do falso profeta. Jesus fala do falso profeta ali em São Mateus, no capítulo 7, ali a partir do verso 20. Jesus fala que nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então o falso profeta ele não tem preocupação com a palavra de Deus, não tem preocupação com a verdade, não ensina os seus fiéis, ou não ensina os seus seguidores a se preparar para a volta de Jesus. Não está preocupado com a transformação do ser humano, não estão preocupados com a transformação do caráter da pessoa, mas estão preocupados com milagres e prodígios, e assim não promover o reino de Deus, promover o seu próprio reino aqui nessa terra. Então esses são denominados falsos profetas. Então eles vão se unir com o dragão e com a besta e lutar contra o próprio Deus, lutando contra a sua palavra. Então a batalha final, antes de Jesus voltar, a batalha do Armagedon, não será uma guerra, uma espécie de terceira guerra mundial. Será uma batalha que será travada contra a palavra de Deus. Aqui mesmo no livro de Apocalipse, no capítulo 19, aqui no verso 11, João ele vê, ele diz assim: e vi o céu aberto, eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Quando esse João fala do cavalo branco que se chama Fiel e Verdadeiro, ele está falando da verdade. Será uma luta contra a verdade. E Jesus diz: e conhecereis a verdade vos libertará.
João 8, no verso 32. Então essa luta será contra a verdade, contra a palavra de Deus. Porque aqui no verso 13, aqui diz assim: e está vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pela qual se chama é a palavra de Deus. Então esse montado sobre o cavalo branco é o símbolo de um exército. Na verdade é a palavra de Deus. É claro que também está falando de Jesus. Aqui no verso 19 fala assim: vi a besta os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. Se a besta se reúne com os reis da terra para fazer guerra contra aquele que está sentado sobre o cavalo, e João fala que esse que está sentado sobre o cavalo é denominado a palavra de Deus, então isso mostra que a besta, aliás, o dragão vai se unir com a besta e com o falso profeta para fazer guerra contra a palavra de Deus. Sem dizer que ali no livro de Apocalipse, no capítulo 12, no verso 17, fala que o dragão se irou-se contra os remanescentes da mulher e foi fazer guerra contra eles, contra os que guardam os mandamentos de Deus. Nós precisamos entender que esse homem, esse poder que é dado ao homem, ele mudou os tempos e a lei. Está em Daniel no capítulo 7, no verso 25. Então ele mudou os mandamentos de Deus. E no final a guerra será contra os mandamentos de Deus, sem dúvida nenhuma. Por isso que a Bíblia diz que os que serão vencedores da besta terão o nome de Deus escrito nas suas testas. O nome de Deus significa o caráter de Deus. E a lei de Deus está envolvida, os 10 mandamentos, ela tem a ver com o caráter de Deus. E também Apocalipse no capítulo 14, ali no verso 6, ali fala para o povo temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Adorar a Deus significa guardar os seus mandamentos. Então que nós possamos estar do lado de Deus, estar do lado da verdade, e não se unir com a besta e o falso profeta. E assim estaremos lutando contra a palavra de Deus. Que nós possamos estar prontos para estar ao lado daquele que está sentado no cavalo branco, que na verdade é Jesus. E Jesus é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós.